Gibeão, mas semelhantemente como Sansão, ele vinha, usava e depois voltava para a sua glória. E eu quero indagar os amados irmãos nesta noite hoje, quanto de vocês está preparado e preparada para ser cheio do Espírito de Deus nessa noite de hoje? E assim acontecia, né, com Jonas? Veio com aleluia um profeta, um homem chamado Moisés. Diz a Bíblia que Moisés é o xodó do Senhor, um homem que tinha intimidade tremenda com Deus. Assim era Moisés, um homem que falava face a face com Deus, boca a boca. Moisés falava com o Senhor, um homem que tinha intimidade tremenda. E quando Moisés desce no monte Sinai, ou no monte Horebe, que é o meu monte, o rosto de Moisés resplandecia, tremenda a glória que estava sobre a vida de Moisés, do profeta, do legislador, do profeta Moisés. Mas também quando ele desceu no monte, o povo não estava preparado para a glória que estava sobre Moisés, não estava preparado. Quando ele desceu no monte, e os judeus que estavam lá embaixo, quando olhou para Moisés, olhava e tomava, olhava e caía, olhava e ia no chão, porque não suportava a glória que estava no rosto, ou seja, no corpo de Moisés. Pega-se um véu, cobre o rosto de Moisés, e Moisés começa a falar com o povo aquilo que Deus tinha assim lhe transmitido no monte Sinai, porque não suportava a glória, o Espírito da unção que estava na face de Moisés. E de repente, louvado seja o Senhor, Moisés, o seu cargo é muito pesado. Sabe quantas pessoas, queridos, estavam ali reclamando com Moisés? Moisés, a minha mulher discute comigo. Moisés, meus filhos estão sendo desobedientes. Moisés, está acontecendo isso. Moisés, está acontecendo aquilo. Moisés, acontece isso. Aproximadamente 3 milhões de pessoas para somente um pastor dá conta de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E nós sabemos que não é fácil, porque louvado seja o nome do Senhor, cada um pensa de um jeito. Tem aquele tipo de ovelha que para ele ou para ela está tudo bem. O que o pastor falar, ele diz: eis-me aqui, meu pastor, vamos fazer a obra do Senhor. Mas tem aquele e tem aquela que não concorda. Mas o pastor tem que ter paciência, o pastor tem que pegar as ovelhas, colocar no seu colo, a carinhar, tirar o seu capricho, porque isso é papel de um pastor. Mas essa Bíblia que Moisés, o seu pai era muito preparado, porque aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam ali, ainda para os judeus reclamando e murmurando com Moisés. Aí diz a Bíblia que Moisés tinha um sogro chamado Jetro, ou Reuel. E Jetro, aí ele instruiu a Moisés: vamos seria, que você preparasse, que Deus prepara para você alguns homens, alguns anciãos, para que assim te ajude nessa luta, que assim te ajude nessa tarefa, Moisés. E sabendo que Deus preparou 70 homens, 70 anciãos, louvado seja Deus, para que Moisés, assim do seu espírito, e Moisés impôs a mão sobre a cabeça daqueles homens, e do seu espírito Deus tirar e passar para aqueles homens. E assim aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito que estava em Moisés, Deus passou, transferiu para aqueles 70 homens, porque a unção, ela transfere. A unção que está sobre os irmãos aqui, ela transfere para a igreja. E a igreja transfere para Deus. E a unção vai, e a unção vem para o nome do Senhor.
Senhor. Proíbe ele. Aí Moisés disse a Josué: tu tens ciúmes de mim? O Espírito é de quem? Josué, provera a Deus que não somente esses 70, mas todo Israel seja cheio do Espírito de Deus. E que todos venham a profetizar, todos venham a falar em língua estranha, eles sejam como o Senhor. Segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não olha quando o homem olha. O homem olha para o espelho. Muitas vezes olhamos o terno de brinque, olhamos o sapato de coelhão, olhamos pelo rosto, para a aparência da pessoa. E pela aparência julgamos a pessoa. Mas Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. O homem segundo o coração de Deus. Três exemplos no Antigo Testamento. Esses três homens, se nos espelharmos nele, levamos o seu exemplo, seremos grandes crentes, exemplares da fé do Senhor. Abraão, Moisés e Davi. Esses três homens no Antigo Testamento têm muitos e muitos exemplos para assim nos admoestar, para assim seguir os seus exemplos. E Davi está alegre, porque ele não basta Deus. Ele tinha sido ungido rei de Edom, ele tinha sido ungido rei de Judá, e agora ele foi ungido rei de Israel. Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido em Hebron, em Judá, e agora ele foi ungido rei em Israel. E Davi fica alegre, porque agora está sentado no trono de Israel, assim como Deus tinha falado, usando o profeta Samuel, porque como Deus fala, o que Deus fala está falado e acabou-se. Passa céu, passa terra, passa o mar, passa o homem, mas as promessas do Senhor não há de passar. Aquilo que Deus falou há de acontecer, porque diz a Bíblia: fiel é aquele que prometeu. Só que chega Samuel, assim diz o Senhor, te unjo como rei de Israel. Porém Davi não sentou no trono. Davi, pelo contrário, ele fugiu, ele foi para o deserto, fugindo da presença do rei Saul e do seu exército. Sabe quanto tempo levou para Davi cumprir essa profecia promessa, para ele sentar no trono de Israel? 13 anos foi o tempo. 13 anos. Na Bíblia há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Mas diz a Bíblia: para aquele que teme o meu nome nascerá o sol da justiça.